filhos de pais separados. Como lidar com essa situação? Diferente do tempo dos nossos avós, o casamento tem se tornado cada dia mais uma raridade e para os que optam em oficializar a união, poucos são os casais que conseguem mantê-lo. O problema nesta situação são os filhos que acabam sofrendo com a separação da família e, em grande maioria dos casos, ficam no meio da guerra. Mas afinal, existe uma forma correta de lidar com os filhos de pais separados? Qual o melhor método para não confundi-los e não deixá-los sofrer com toda essa situação? Além dos casamentos que terminam, os filhos ficam em meio ao tiroteio quando não conseguem conviver com o mínimo respeito. Existem os filhos dos pais que nem chegaram a se casar, frutos de relacionamentos rápidos ou até mesmo namoros duradouros que não conseguiram chegar até a etapa da oficialização. Em todos os casos, as crianças devem aprender a viver com a divisão familiar, ter duas casas, rotinas diferentes, hábitos diferentes, e o que traz mais discussões entre os pais separados, a educação diferente. A separação, ao contrário do que muitos pensam, ocasiona traumas e problemas psicológicos antes mesmo da separação ocorrer. As brigas que antecedem a separação definitiva, as discussões diárias, o desentendimento do casal e até mesmo o clima que fica no lar, refletem no comportamento dos filhos. Por isso, quando o casamento não vai bem, todo cuidado é pouco. Evite ter discussões na frente das crianças e lavar roupa suja na frente de quem não pode ajudá-los. Pelo contrário, ficará eternamente marcado com as ofensas e situações. Os casais devem aprender a se reservar e separar a situação, ainda mais quando se tem filhos na história. Saber separar que o casamento terminou, mas não a ligação com os filhos. Esse é outro ponto que os filhos de pais separados acabam sofrendo, já que poucos são os casais que conseguem lidar bem com a separação, a guarda e o relacionamento com os filhos. Aí entra também a alienação parental, que dificulta ainda mais o relacionamento familiar e confunde totalmente a cabeça das crianças, destruindo um laço tão bonito que é de pais com filhos. Como lidar com os filhos de pais separados? Claro que não é uma tarefa muito fácil fingir que não sente tristeza e mágoa. Ainda mais quando o final do casamento foi algo traumático e triste para ambos. Porém, é necessário cuidado para lidar com as crianças, já que nada tem a ver com a situação dos pais. O casamento pode ter terminado, mas a ligação de pai e mãe jamais acabará. Dependerá dos dois de nutrir esse sentimento e fazer com que os laços fiquem cada vez mais estreitos, mesmo que morando em casas diferentes. Mesmo com todas as diferenças e mágoas em torno do relacionamento que terminou, a educação dos filhos de pais separados deve ser lidada com cautela por ambos. O respeito e a preocupação com os filhos devem ser colocados à frente de qualquer situação e passado por cima de qualquer sentimento. Dessa forma, é possível garantir que as crianças continuem sendo educadas, amadas, respeitadas e recebendo a mesma educação que tinham antes da separação. O que os casais que se separam precisam entender e focar é que os filhos não virem objeto de competição e de disputas emocionais. Deixe de lado o que você pensa sobre seu ex-parceiro. Afinal, o que você acha e sabe sobre ele ou ela não diz respeito às crianças. Aliás, o ato de denegrir o pai ou a mãe se chama alienação parental. O seu mau relacionamento com seu ex-parceiro não deve interferir no relacionamento afetivo de pais e filhos, e muito menos na educação e criação dada a eles. Caso não exista diálogo e esteja longe a hipótese de uma conversa civilizada sobre o assunto dos filhos, a única forma é a justiça. Deixa tudo ajustado perante a lei sobre compromissos, responsabilidades, visitas e sobre a guarda farão que as brigas sejam evitadas. Claro, se tudo for seguido conforme combinado na frente do juiz. Evite a compra das crianças neste período também é fundamental, para evitar que se tornem pequenos mimados. Fato este bem comum entre os filhos de pais separados, já que quando os pais não se entendem, acabam recebendo tudo em dobro. Sejam duas festas de aniversário,
2 presentes de aniversário, de Natal, Dia das Crianças, e a vida fica em dobro e com excessos, já que os pais entrarão em uma batalha de quem dá o melhor. Pais, observem seus filhos e seu comportamento não só em casa, mas como na escola e como se relaciona com seus amiguinhos. Fatos que ele pode ter visto ou escutado, discussões ou até mesmo comentários sobre a separação, podem vir a machucá-los profundamente e afetar o seu comportamento. Em grande maioria dos casos, a ajuda de psicólogos é indicada para dar um apoio a esse momento difícil, não só aos pais, mas também aos filhos que terão suas vidas totalmente modificadas. O primeiro ano da separação sempre é o mais complicado, pois até acontecer a adaptação de todos e de suas rotinas, muita diferença será sentida. Crianças nesta fase podem apresentar comportamentos diferentes, se tornarem mais agressivas, respondonas e até mesmo mais sensíveis, chorando por qualquer motivo. Filhos de pais separados em idade escolar podem inclusive apresentar dificuldade no aprendizado e mau comportamento na escola. Por isso, cada sinal deve ser observado e perante a briga e finalização do casamento, os egos não tomarem conta e cegarem sobre quanto as crianças estão sofrendo e precisando da ajuda de vocês. Quem sabe também de um psicólogo. A separação de um casamento que tenha filhos, infelizmente, não é a separação de só 2 pessoas.